Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Em Jeremias 37 retrata o contexto de tensão e conflito durante o cerco de Jerusalém, destacando a rejeição contínua da mensagem profética. O capítulo mostra a prisão de Jeremias por anunciar a verdade de Deus, evidenciando a resistência do povo e das autoridades em aceitar a advertência divina, mesmo diante de sinais claros do juízo iminente. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 37 do livro de Jeremias da Bíblia. Jeremias na prisão. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Contudo mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham posto na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito. E quando os caldeus, que tinham sitiado Jerusalém, ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não enganeis as vossas almas, dizendo: sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda, e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó. Saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para dali se separar no meio do povo. Mas, estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo, e o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, e disse: há porventura alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós nem contra esta terra. Pois, ouve agora, ó rei meu senhor, seja aceita agora minha súplica diante de ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. 21 Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Análise textual.
logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Vamos olhar Jeremias 37 com bastante clareza e calma, porque esse capítulo é menos simbólico e mais humano, mostrando o drama do profeta fiel em meio a líderes inseguros, medo político e falsa espiritualidade. Vou explicar em blocos, depois a mensagem central e, por fim, as ligações com o Novo Testamento. Visão geral de Jeremias 37. Tema principal: buscar a Deus sem intenção de obedecer leva à hipocrisia e à injustiça contra quem fala a verdade. Aqui vemos um rei que pede oração, mas rejeita a palavra. Um povo iludido por falsas esperanças. Um profeta perseguido por dizer a verdade. Deus que não muda sua palavra apesar das circunstâncias. Primeiro, Zedequias, o rei dividido, versículos 1-2. Zedequias foi colocado no trono pela Babilônia. Governa, mas não obedece. Nem ele, nem seus líderes, nem o povo ouvem Jeremias. Importante: Zedequias não é ateu, é indeciso e covarde espiritualmente. Segundo, pedem oração, mas rejeitam a obediência, versículos 3. O rei manda dizer: roga agora por nós ao Senhor. Eles querem intercessão, alívio, proteção, mas não arrependimento. Lição prática: orar sem disposição para mudar é tentar usar Deus como plano de emergência. Terceiro, a falsa esperança política, versículos 4-5. O exército do Egito avança. A Babilônia recua temporariamente. O povo pensa: agora escapamos. Mas Deus já havia falado, isso seria apenas uma pausa. Quarto, Deus corrige a ilusão, versículos 6-10. Jeremias transmite uma palavra dura e clara. O Egito vai recuar. Babilônia voltará. Jerusalém será destruída. Nenhuma vitória militar parcial mudaria o decreto divino. Mensagem-chave: circunstâncias favoráveis não anulam uma palavra de Deus não obedecida. Quinto, Jeremias é acusado injustamente, versículos 11-14. Jeremias tenta ir à terra de Benjamim. É acusado de traição. Mesmo dizendo a verdade, não é ouvido. Aqui aparece o padrão. Quem anuncia a verdade costuma ser acusado de ter más intenções. Sexto, violência e prisão, versículos 15-16. Os príncipes espancam Jeremias. Jogam-no no calabouço. Prisão injusta, sem julgamento. Falar a verdade tem custo. Sétimo, o rei procura a palavra em segredo, versículos 17. Zedequias chama Jeremias às escondidas e pergunta: há alguma palavra do Senhor? O rei tem medo da verdade em público, mas quer segurança em particular. Jeremias responde com fidelidade, mesmo sabendo que isso o coloca em risco. Oitavo, Jeremias se defende e denuncia os falsos profetas, versículos 18-19. Jeremias pergunta: onde estão os profetas otimistas? Por que só ele é preso? A verdade é que mensagens agradáveis são mais aceitas que mensagens verdadeiras. Nono, um pequeno gesto de misericórdia, versículos 20-21. Jeremias pede para não voltar ao calabouço. O rei concede prisão mais branda. Recebe pão diariamente. Mesmo em meio ao juízo, Deus preserva seu servo. Mensagem central de Jeremias 37. Deus não se deixa usar como amuleto espiritual. Ouve-se sua palavra para obedecer, não apenas para aliviar o medo. Ou de forma simples. Zedequias queria oração, mas não queria mudança. Queria resposta, mas não submissão. Ligações claras com o Novo Testamento. Jeremias 37 tem conexões muito fortes com a experiência de Jesus e da igreja primitiva. Primeiro, Jesus também foi preso injustamente. Mateus 26, 59, 68. Jesus é acusado falsamente. Jeremias antecipa o profeta rejeitado que fala a verdade. Segundo, buscar a verdade em segredo. João 3, 1, 2. Nicodemos procura Jesus à noite. Zedequias busca Jeremias em segredo por medo do povo. Terceiro, ouvir sem obedecer.
Tiago 1:22 Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Zedequias ouve, mas não muda. Quarto, falsas esperanças e falsas mensagens. 2 Timóteo 4:3 Pessoas procuram mestres que digam o que querem ouvir. Os falsos profetas prometiam paz inexistente. Quinto, o justo sofre, mas Deus preserva. 2 Coríntios 4:8-9 Afligidos, mas não destruídos. Jeremias sofre, mas é sustentado. Resumo em uma frase. Jeremias 37 ensina que pedir oração sem disposição para obedecer transforma a fé em aparência e o profeta fiel em inimigo. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!